Irmãos e irmãs, essa palavra vem para edificar o seu coração. Irmãos e irmãs, no vídeo de hoje nós meditaremos sobre uma passagem muito conhecida e importante, lá do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 10 em diante, que vai dizer assim: Quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu olharei para vocês e cumprirei minhas promessas, trazendo-os de volta para este lugar. Conheço meus projetos sobre vocês, oráculo de Javé. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês, oráculo de Javé. Vou reuni-los de todas as nações e lugares por onde os espalhei, oráculo de Javé, e tornarei a trazê-los para o lugar de onde os exilei. Irmãos e irmãs, esta palavra ela é muito conhecida, que retrata aqui uma promessa que nosso Deus nos dá. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós não temos bons pensamentos quanto a nós, quanto ao nosso futuro, quanto à nossa realidade. Mas aqui no versículo 11 vai dizer: Eu bem conheço os projetos que tenho sobre vocês, oráculo de Javé. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A vontade de Deus, irmãos e irmãs, é a felicidade, e os projetos que Ele tem para nós são projetos de felicidade e não coisas que vão nos fazer mal. Irmãos e irmãs, perante a nova aliança, todos esses projetos já foram depositados, já nos foram concedidos através da cruz. Basta apenas que tomemos posse. Através da nova aliança, Deus já nos concedeu um propósito de vida. Através da morte de Jesus, nós já temos esse propósito. E basta que nós tomemos posse disso. Através da nova aliança, tudo o que vem da parte de Deus, e aqui no versículo 11 vai dizer que são projetos de felicidade, nós já temos tudo. Nós temos a paz, nós temos a prosperidade, nós temos a felicidade, nós temos tudo vindo da parte de Deus através da morte de Jesus naquela cruz. Basta apenas que tomemos posse pela fé. Irmãos e irmãs, através da nova aliança, nós temos também as nossas orações ouvidas pelo Senhor. Aqui no versículo 12, vai dizer assim: Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Através das orações, irmãos e irmãs, que nós fazemos com base na nova aliança, o Senhor nos ouve. E irmãos e irmãs, é importante nós termos em mente que tudo já nos foi concedido através da cruz. Nenhum plano que vem de Deus para a nossa vida nos será concedido através da velha aliança. Na velha aliança, o povo conseguia as coisas que vinha de Deus através de barganha. Mas na nova aliança, irmãos e irmãs, quando Cristo morre naquela cruz, ele derrota o inimigo e tudo que vem da parte de Deus para nós é depositado na cruz. Inclusive os planos de felicidade
que Ele tem para nós. E irmãos e irmãs, o convite que esta palavra vem para nos trazer hoje é que nós aprendamos a olhar conforme o olhar de Deus. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, nós nos auto-julgamos. Julgamos que o nosso futuro não será bom, que o nosso futuro será um futuro caótico. Julgamos a nossa realidade. Irmãos e irmãs, nós somos convidados a olharmos para nós conforme Deus nos olha. Deus, Ele olha para mim e olha para você e Ele vê um futuro para cada um de nós, pois a palavra dele vai dizer que Ele é bom e fiel para cumprir toda a obra que Ele cria. E eu e você, irmãos e irmãs, nós somos obra-prima de Deus. E se Ele nos criou, é porque Ele vai terminar a obra que Ele iniciou. E Deus não faz coisa pequena, irmãos e irmãs. Deus nos faz nos tornarmos grandes. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós não precisamos temer o nosso futuro, pois aqui vai nos dizer que são projetos de felicidade e não de mal. E toda paz, toda prosperidade, todo perdão, tudo aquilo que vem de Deus para as nossas vidas, nós não precisamos mais lutar para obter isso, pois Jesus já concedeu isso para nós através da cruz. E quando Deus ele olha para nós, para mim e para você, irmãos e irmãs, Ele não nos vê como pecadores, como adúlteros, como masturbadores, não. Ele vê Cristo em nós, porque nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, adotados através do sangue de Jesus. E é por isso que quando Deus ele olha para mim e para você, Ele já não nos vê, Ele não nos vê como pecadores, mas sim como a nossa verdadeira identidade, como filhos e filhas dele. E que nós possamos ficar com essa promessa em nosso coração. Eu vou ler novamente aqui o versículo 11. Conheço meus projetos sobre vocês, oráculo de Javé. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Irmãos e irmãs, eu e você até podemos passar pela dor e pelo sofrimento durante um certo momento de nossas vidas. Mas é importante nós nos conscientizarmos, irmãos e irmãs, que o período de dificuldade, ele não vem para nos abater ou para nos fazer desistir, mas sim para nos moldar, nos preparar para esse futuro maravilhoso que Deus tem para nós. Pois as nossas dores, os nossos traumas, sofrimentos, os nossos dons serão utilizados para o nosso propósito de vida e serão utilizados para erguer outras pessoas. E, irmãos e irmãs, Deus ele usa tudo nas nossas vidas para o nosso bem. A palavra vai dizer lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, você às vezes está aí passando por dores, por lutas, por sofrimentos, por lutos, por traumas, e você tem pensamentos negativos sobre si mesmo, mas a palavra vai te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você que está aí do outro lado me assistindo, você
vai entender que tudo isso que você está passando hoje, agora, coopera para o seu bem, coopera para um propósito maior de Deus para a sua vida. E irmãos e irmãs, que nós não venhamos mais ter esses pensamentos negativos sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, mas que venhamos aprender a pensar como Deus pensa. E os pensamentos de Deus para a nossa vida são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de prosperidade, de felicidade. Amém? Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração e que Deus te abençoe poderosamente.